eu vou contar um pouquinho da origem do nascimento do Dioniso, né? Tomar um pouquinho de água, que água é bom. Então a gente tem o Dionísio, como eu falei, ele morre e renasce várias vezes, e ele é filho de Zeus. A gente sabe que Zeus teve muitos filhos, né? Muitos da relação fora do casamento, porque a esposa dele oficial é Hera, e toda vez que ele sai fora do casamento, a coitada da mulher que está fora é perseguida pela Hera, né? Então essa história se repete e não foi diferente. Zeus tem um relacionamento com Semele, que é uma mortal. Zeus é divino, Semele é mortal. E aí o que acontece? Hera ficou sabendo, como sempre, né? Isso cria todo um clima, e o interessante é que no panteão grego existe essa aproximação com a gente, com o nosso dia a dia, porque a gente sente essas emoções, essas inquietudes, né? E o Zeus, ele representa no lado positivo essa possibilidade de criar novas energias. Então, a partir da relação dele, apareceram novos heróis, né? Então, ele tem no lado positivo essa capacidade de expandir os potenciais. Mas, voltando para o mito, na medida que Hera ficou sabendo que Semele estava grávida de Zeus, ela convenceu Semele de pedir para que Zeus se mostrasse para ele em todo o seu esplendor. E Semele lá, jeitinho dela, depois que a gente tiver a relação sexual, eu queria que você se mostrasse para mim como você é, em todo o seu esplendor. E Zeus falou, opa, pera lá, vamos conceder isso, porque afinal de contas eu vou me relacionar com ela, eu quero me relacionar, né, sexualmente com ela. E na hora H ele sabia que isso não ia servir muito, porque ele sabia do potencial dele de energia, que aquilo ia ser muito forte, mas ele tinha prometido isso para ela diante de toda uma condição lá sagrada e tudo mais. E não deu outra. Quando ele se expressou para ela no seu potencial máximo, ela morreu fulminada, não só ela, mas todas as pessoas, o que estava ao lado se queimou. Só que rapidamente Zeus percebeu isso acontecendo, ele colocou a mão, né, no ventre de Semele e pegou aquela energia, né, daquilo que sobrou, e costurou na coxa dele, né? Então existe um potencial de vida que ia se acabar e que é renovado, que vai renascer. E aí existem várias possibilidades na medida que ele nasce, então, né? Ele é perseguido pelos titãs e os titãs o devoram, né? Ele é devorado pelos titãs e as partes são desmembradas, e esse desmembramento aparece também em outros mitos. Por exemplo, o mito de Osíris e de Ísis, também acontece isso. O corpo de Osíris é fragmentado em vários pedaços, né? Então isso é muito comum de acontecer na mitologia, que é uma parte nossa que se esfacela, aquela dor, né, de morrer, e parece que a gente perdeu uma parte da gente, às vezes, numa experiência afetiva, né? E como a gente pode renascer a partir daquela sensação de estar em pedaços, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Sobra o coração é preservado, e Zeus, junto com a ajuda de Palas Atená, que traz esse coração, né? Depois ele faz uma poção, um líquido lá, um suco junto com esse coração. Em algumas versões ele dá para Semele, que gesta, né, o Dioniso, e outras ele dá para Perséfone junto com a Romã, e ela toma daquele suco e ela engravida dele. Então, na verdade, o importante é a gente entender que de uma experiência de morte existe um potencial de renascimento. Então a gente diz que Dionísio nasceu 2 vezes. Então é essa capacidade de a gente se renovar constantemente.
se desapegar daquelas partes que já às vezes não servem e ficar com o essencial, que é o coração, que é a alma, né? Existe no mito, por exemplo, egípcio, quando a alma vai para o reino dos mortos, existe a pesagem das almas, onde o coração é colocado numa parte da balança e uma pena de uma arte é colocado do outro lado. E se o coração estiver tão leve quanto a pena, a alma consegue passar, né? Então, esse coração, como trazer essa leveza do coração, isso é o convite também dessa possibilidade de renascer, de ficar com aquilo que é essencial e deixar o restante ir, porque o amor que é o coração, né, é a energia essencial que possibilita a gente estar sempre se renovando. E isso a gente vê não só nos mitos, mas no dia a dia, né? Por isso que nesse momento a troca amorosa, a gentileza, né, esse compartilhamento de alegria, contar uma boa notícia, né? Porque ultimamente a gente só ouve notícias trágicas, então qual é a boa notícia que eu posso contar para o outro e contar para mim mesmo, né? Tudo isso vai trazendo essa coisa genuína do coração, do amor, que é tão necessário para toda essa mudança.